nós, depois do início, paz do Senhor. Vamos cantar um hino que eu gosto muito. É o hino número 8 dos nossos cânticos de alegria, que fala deste fiel amigo que nunca nos deixa sós. E nos dias em que há tanta gente só, é tão bom termos Jesus, amém? Que nas lutas de cada dia não nos desampara, mas está ao nosso lado. Ele é fiel, amém? Número 8. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Quando penso em teu amor e em tua fidelidade, não posso fazer mais que prostrar-me e adorar. Quando penso como fui, para onde me has trazido, assombro-me de ti. Não me quero conformar. Eu provei e quero mais. Não me quero conformar. Eu provei e quero mais. Quero enamorar-me mais de ti. Ensina-me a amar-te e a viver conforme tua justiça e tua verdade. Com a vida eu quero adorar tudo o que tenho e o que sou. Tudo o que fui a ti te dou. Minha vida seja para ti como um perfume a teus pés. Quero enamorar-me mais de ti. Ensina-me a amar-te e a viver conforme tua justiça e tua verdade. Com a vida eu quero adorar tudo o que tenho e o que sou. Tudo o que fui a ti te dou. Minha vida seja para ti como um perfume a teus pés. Minha vida seja para ti como um perfume a teus pés. Aleluia. Quero enamorar-me mais de ti. Ensina-me a amar-te e a viver conforme tua justiça e tua verdade. Com a vida eu quero adorar tudo o que tenho e o que sou. Tudo o que fui a ti te dou. Minha vida seja para ti como um perfume a teus pés. Recebe, Senhor, a nossa vida em sacrifício vivo, Senhor. Queremos honrar-te e glorificar-te, Senhor, com a nossa vida. E não apenas só com as nossas palavras, mas com as nossas vidas, com o nosso viver. Bendito seja o teu santo nome. Amém. Vamos ser gratos por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tudo que pensas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertares e salvares, por teres morrido
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Bom, temos que ir à palavra. Aleluia, glória ao Senhor. Pai, nós estamos tão gratos por tudo o que tens feito por nós. Estamos tão gratos pela história da redenção na nossa família. Senhor, ainda ontem partilhava, Senhor, como foste lá buscar o meu avô no meio da miséria e trouxestes para a luz. E nesta luz do Evangelho o abençoastes financeiramente, o abençoastes para educar o seu filho, o abençoastes para ajudar os seus netos. Te agradeço porque por chamaste o meu pai, a minha mãe para te servir, e a história da redenção nas suas vidas, nas suas famílias. Te agradeço por nos tens chamado a nós e tens chamado agora os nossos filhos. Oh Deus, estamos tão gratos pela tua história da redenção, Senhor. E queremos te agradecer por Jesus Cristo que veio nos salvar. Ajuda-nos a passar este legado, esta herança, mais de qualquer dinheiro numa conta bancária, mais de qualquer bem, mais de qualquer coisa material. Passar, Senhor, ó Pai, a bênção, Senhor, da eternidade, a bênção de Jesus Cristo às gerações que se seguem. Assim nós oramos no nome de Jesus e para a tua glória. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Aleluia, glória a Deus. Estamos tão felizes com o Senhor. Amém. Por vezes surgem dúvidas da nossa caminhada espiritual. Até os grandes heróis tiveram dúvidas. Eu gostaria de partilhar hoje a dúvida de João Batista convosco. Nós vamos encontrar na palavra de Deus esse texto. É um dos textos que para mim foi dos mais intrigantes que eu encontrei. Encontramos lá em Mateus, no capítulo 11. Se irmãos e irmãs quiserem o favor de abrir, dando um pouco apenas o contexto histórico deste capítulo de Mateus 11, João Batista tinha sido encerrado no cárcere por Herodes. Este rei Herodes tinha-se casado com a sua cunhada, Herodias, e ele fora publicamente repreendido pelo profeta por causa desse escandaloso pecado. Para os judeus, ele dizia-se judeu. Herodes queria dizer que era judeu, era o rei dos judeus. Aliás, por causa disso, ele condenou também Jesus, não é? Por causa dele ter tomado este lugar de rei dos judeus. Herodes, ele tinha casado com a sua cunhada, tomado a sua cunhada, e João Batista, sem medo, foi lá denunciar o pecado ao rei, e nós sabemos que isso terminou na sua prisão. E quando ele está na prisão, dúvidas começam a surgir na sua mente. Ele tinha preparado o caminho para Jesus. Ele tinha preparado o caminho para o Messias. Mas daquela fortaleza de Maquero, uma fortaleza que ficava ali nas montanhas, depois do Mar Morto, Joséfo escreveu sobre essa fortaleza. Era uma fortaleza, uma espécie de um castelo, onde naquelas masmorras estavam a prisão, e com a umidade do mar, com a umidade daquela altura em que ele estava preso, depois do inverno difícil, depois de ter sofrido tanto naquela prisão, apesar de ele ser de alguma forma protegido por Herodes, porque apesar de o prender, ele gostava de ir lá e ouvir o que ele dizia, porque reconhecia que ele era um profeta. Mas naquele momento de escuridão, naquele momento de prisão, João teve uma dúvida. E nós vamos ler sobre essa dúvida. Mateus, no capítulo 11, diz-nos assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Verso 2 do capítulo 11 do Evangelho de São Mateus. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe:
És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que se não escandalizar de mim. Até aqui a palavra do Senhor. Parece um pouco estranho este texto, não é? João enviar os seus 2 discípulos que foram visitar, já eram agora discípulos de Jesus também, e João envia outros 2 discípulos, os mesmos outros 2, a perguntar a Jesus, no verso 3, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Recordemos que João foi aquele que apontou para Jesus quando veio a ele a ser batizado e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Recordamos que João testemunha acerca de Jesus como Messias. Recordamos que João foi ensinado pelos seus pais e a sua mãe Isabel, quando visitada por Maria nas montanhas, diz que Isabel testemunhou que a criança João Batista no seu ventre saltou de alegria, e Isabel faz aquela declaração: porque me visita a mãe do meu Senhor. Então Isabel sabia profeticamente que o filho de Maria, Jesus, era o Senhor, passou isso ao seu filho João. Zacarias, que escreve o nome João, como todos pensavam que seria Zacarias, como o nome do pai, numa tabuinha, porque ficou mudo, que duvidou do nascimento do filho na sua avançada idade. Zacarias sabia das promessas, João cresceu a ouvir das promessas, João viu o céu se abrir no momento do batismo, João ouviu a voz do céu como um trovão dizer: este é o meu filho amado em quem me comprazo. João viu com os seus olhos o Espírito em forma de pomba pousar sobre a cabeça de Jesus. João viu, João ouviu, João tocou na palavra viva Jesus Cristo. João cresceu a ouvir quem era Jesus. João iniciou o ministério a anunciar a vinda de Jesus, a preparar o caminho para o Messias. João teve a oportunidade de batizar e negou-se a batizar quando disse: Senhor, venha tu vês a mim para batizar, eu não sou digno de te batizar, eu é que preciso ser batizado por ti. João conhecia profeticamente quem era Jesus. Este texto baralhou-me quando eu li. Este texto fez-me muita confusão quando eu li. Porque não estamos a falar de alguém que ouviu falar apenas. Não estamos a falar de alguém que era um crente fraquinho. Porque Jesus a seguir veio dizer que não há outro como João, não houve outro homem como João. Isto é estranho, não é? Como é que não há ninguém, então, profeta algum como João Batista, e João Batista, quando está ali preso, depois de um inverno difícil, naquela prisão, naquela masmorra, com todo o sofrimento, impedido de fazer o seu ministério, de cumprir o seu ministério, João sabia realmente que Jesus era o Messias, ele era o precursor de Jesus no seu ministério. João estava a preparar o caminho, ele tinha dedicado a sua vida. Se nós voltássemos a 3, só para ler uns versículos, ao capítulo 3 de Mateus, se voltássemos atrás ao capítulo 3 de Mateus, nos primeiros versículos, nós vamos ver quem é João e qual é o seu ministério. Mateus 3, verso 1 diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Depois vê a descrição como João era. João tinha veste de pelo de camelo, um cinto de couro, alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Ele vivia no deserto, era um ascénico, pensa-se que seria um ascénico. Ele era alguém que levava multidões, verso 5, de Jerusalém até ele e de toda a província
província, além do Jordão, vinham ter com ele. Eles eram batizados, verso 6, confessando os seus pecados. Ele era um homem que realmente pregava acerca de Jesus. E se Jesus é o Messias, então João, naquela prisão, é assombrado por pensamentos de dúvida. Provavelmente podemos ver aqui aquilo que hoje se chamaria de depressão. João no cárcere a pensar, mas Jesus, mas o Messias não veio para abrir as portas das prisões, mas o Messias não veio para colocar em liberdade os prisioneiros, e eu estou aqui preso, impedido de testificar dele, impedido de glorificar o seu nome, impedido de trabalhar para ele, impedido de pregar. Eu estou aqui preso naquela fortaleza. Ele pensa, não seria muito melhor se eu estivesse a ensinar as multidões, a cooperar com este Messias, a preparar os seus corações. E naquela fortaleza de Maquero, João é assombrado por estes pensamentos. Ele não era um super-homem. Ainda que Jesus fala dele de uma forma muito particular. Ele não era um super-homem, mas ele era um homem de Deus. Um homem que tinha um propósito definido. E ele não compreendia a sua situação. Minhas irmãs, meus irmãos, há situações que nós não conseguimos compreender. E quando eu estava a pensar aquilo que partilhar com as irmãs e os irmãos hoje, porque também só sexta-feira é que fechamos então a alteração da escala para eu estar convosco, há situações em que nós não sabemos mesmo compreender, não conseguimos compreender. Eu já passei por várias situações, certamente os irmãos e irmãs passaram por situações. E o inimigo vem porque ele ataca e eu, às vezes até não sei se é o inimigo, às vezes até somos nós próprios. Porque o nosso maior inimigo, o meu maior inimigo, sabem que é o maior inimigo de Josué da Ponte? É o Josué da Ponte. Eu sou o meu maior inimigo. As minhas inclinações, os meus desejos, os meus pensamentos, às vezes impulsivos, a minha forma, a minha natureza pecaminosa que herdei já lá de Adão. E às vezes nós temos que combater a nossa própria carne. E João, não sendo um super-homem, mas sendo um homem de Deus, um homem que se tinha dedicado a não vestir vestes finas. Não se esqueçam que João era filho de sacerdote, da linhagem sacerdotal. Ele podia viver às custas dos dízimos de todo o povo, ele podia estar a servir no templo, ele podia seguir as pisadas do seu pai, mas ele escolheu ir para o deserto. Comer agora está na moda, não é? Já aí nos supermercados aqueles flocos de insetos. As pessoas agora já estão a comprar, dizem que é muito bom, nunca provei. Mas ele na altura já comia gafanhotos silvestres, bem que os gafanhotos de lá se calhar tinham muito para se comer, mas isso será outra questão, não vamos falar sobre isso agora quando estamos a chegar à hora do almoço. E comia mel silvestre. Era um homem totalmente dedicado, era um homem totalmente esvaziado das coisas materiais. Era o verdadeiro profeta de Deus. Depois de 400 anos de silêncio, sem se ouvir uma profecia, surge uma voz no deserto a dizer: arrependei-vos e preparai-vos para a vinda do Senhor. Então este homem, depois de ter esta vida, depois de ter vivido esta vida, ele não compreendia a sua situação. E quando eu estava a pensar de partilhar esta mensagem, e há uns anos atrás, quando eu estava a fazer um estudo ali em Évora, do Evangelho de Mateus, capítulo a capítulo, versículo a versículo, eu cheguei aqui e fiquei mesmo assim, mas o que é isto? Mas porquê que isto está na Bíblia? O que é que o Senhor me quer ensinar com este texto? Porque João Batista também seria um dos meus heróis, também gostei de andar aí de terra em terra, a pregar o Evangelho, dedicámos a nossa juventude a isso, e identificava-me muito com João, a proclamar: preparai o Senhor, arrependei-vos, e agora vejo aqui esta fraqueza exposta publicamente no Evangelho, que Levi Mateus fez questão de deixar bem escrito.
O que é que João disse acerca de Jesus? É que agrava-se mais, se nós continuamos a ler o capítulo 3 de Mateus, agrava-se mais porque a visão que João tinha de Jesus era uma visão... Veja lá o que diz no versículo 11, irmão e irmã. O versículo 11 do capítulo 3 de Mateus. João diz assim: eu, em verdade, os batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na sua mão ele tem uma pá, ele limpará a sua eira, ele recolherá no celeiro o seu trigo, ele queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado, e não sabemos depois o que aconteceu. Então ele fala acerca de Jesus assim: eu não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele é o rei que tem na sua mão a pá para limpar a sua eira, ele é o justo juiz, ele é o todo-poderoso. E João era um daqueles descendentes que estudavam muito, os essênicos baseavam muito a sua vida devocional no estudo dos escritos do livro de Isaías, porque João cita várias vezes no seu discurso Isaías: preparai o caminho para o Senhor. É tudo profecias de Isaías que João cita. Então ele conhecia bem as profecias do livro de Isaías. E se nós formos ao livro de Isaías, ao capítulo 61, é o capítulo por acaso que Deus usou para me chamar para o ministério, Isaías 61, nós encontramos aqui acerca desta salvação proclamada sobre Jacó, ou seja, sobre Israel, em que diz assim, Isaías 61: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E o versículo 4 é o versículo profético que Deus deu para a minha vida: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diantes destruídos, renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração em geração. E este versículo fala muito. Isaías 61. Isaías 61. De 1 a 4. Então não era ele que vinha libertar os cativos. João não era um cativo inocente. Mas nós voltamos lá a Mateus e vemos João no capítulo 11 a enviar os discípulos e a dizer-lhes a Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou nós esperamos outro Messias? Na palavra grego aqui, o termo que Mateus usa é heterion, em vez de halos, que significa que João esperava um tipo diferente de Messias. Naquele momento, João esperava um Messias diferente. E sabem, meus queridos irmãos, às vezes também nós esperamos um Messias diferente. Sem sentirmos a consciência. São pensamentos impulsivos que vêm à nossa mente. Nós esperamos um Messias diferente, nós esperamos um Messias que venha nos servir. Porque Ele veio para servir, de facto. Mas Ele já serviu. E já completou o seu serviço, morrendo na cruz do Calvário em nosso lugar, sendo levantado dos mortos, e está servindo à direita do Pai, intercedendo por nós. Mas João esperava outro tipo de Messias. Então aqui nós vemos um João, irmãos, e é isto que eu amo nos Evangelhos. Porque os Evangelhos falam sempre das fraquezas humanas e como estes humanos fracos, que são humanos como nós, sujeitos às mesmas paixões que nós somos, venceram as suas dúvidas e as suas lutas.
E aqui nós vamos ver como João venceu as suas dúvidas e lutas, e por isso este texto está escrito. João fala com o seu Senhor. João não vai perguntar a mais ninguém. João não podia ir. João não tinha um telemóvel para telefonar. João não tinha um fax para enviar, ou uma carta, ou um telegrama para enviar. João tinha discípulos que o visitavam na prisão, e ele disse: olha, cheguem-se aqui perto de mim. Eu preciso que vocês vão ter com Jesus. E lhe perguntem o seguinte: és tu aqueles que nós esperávamos que viria, ou devemos esperar outro? Porque eu não estou a entender o que se está a passar. Eu não estou a compreender o que se está a passar. Eu não estou a compreender este meu sofrimento. Eu não estou a compreender porque é que estou na prisão. Eu não estou a compreender esta minha situação. Então ele fala diretamente através dos discípulos, sim, mas ele fala com o seu Senhor. E esta é a primeira chave para nós sairmos quando estamos no vale da depressão. É falarmos diretamente com o nosso Senhor. E expor-lhe as nossas dúvidas, expor-lhe os nossos receios, expor-lhes as nossas dificuldades, expor-lhe os nossos lamentos, expor-lhes tudo aquilo que está fechado no nosso coração. O próprio Jesus mais à frente, foi a primeira mensagem que preguei aqui, o próprio Jesus mais à frente faz isso no jardim do Getsemane, quando diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E ele sabia que o cálice não era para passar, mas ele desabafa com o Senhor, seu Pai, naquele momento. Irmãos, João Batista não conseguia estar calado. Em todo aquele horrível inverno, ele esteve calado. Mas agora a primavera vinha. Ele não compreendia porque podia continuar como iria aguentar, como poderia estar um pouco mais. E com as suas fragilidades, com as suas dúvidas, ele confessa ao seu Senhor. Ele não guarda para si mesmo. Ele até partilha isso com os seus discípulos, que levam e ouviram as suas dúvidas e expõem as suas dúvidas diante do Senhor, sem qualquer hipocrisia. Não há máscaras que tinham que se manter diante do seu Senhor. Ele podia ter ficado calado. Se calhar, se alguns críticos do cristianismo dizem: cá está aqui mais uma prova, até João Batista duvidou de Jesus. Mas o Evangelho fala-nos de redenção, o Evangelho fala-nos de pessoas fracas e falíveis, que apesar de, neste caso, ser chamado um homem de Deus, tiveram dúvidas e como venceram as suas dúvidas, para que nós possamos aprender com estes exemplos, que quando nós não sabemos mais o que dizer, o primeiro passo é nós falarmos diretamente com o Senhor e abrirmos o nosso coração. Se Ele tivesse guardado, irmãos, há tanta gente que se desvia do Senhor porque guarda ressentimento contra Deus do seu coração. Senhor, eu não acredito em Deus. É tão comum, irmãos, nós vemos pessoas que já foram cristãos e que deixaram de ser cristãos. E quando nós perguntamos porquê, se formos avaliar, foi porque se calhar morreu um pai ou uma pessoa querida e a pessoa revoltou-se contra Deus por causa disso. E não conseguiu superar essa sua dificuldade, esse seu luto, e acaba por culpar Deus. Se Deus podia todas as coisas, se Deus pode todas as coisas, como é que as crianças sofrem? Como é que os inocentes morrem na Ucrânia? Se Deus pode, porque é que Ele não intervém? Ele já fez tudo o que é necessário para intervir. Agora cabe-nos a nós fazer a nossa parte. Sabem, eu gosto de João, porque João surgiu a gritar no deserto. E ele agora grita. Um grito da alma, talvez não um grito com a garganta, mas um grito da alma. Ele não podia ficar em silêncio, e ele diz diante do Senhor, o seu arauto, o grande arauto que veio preparar o regresso, ou melhor, a chegada do rei, o grande arauto que anunciou a chegada do rei, o grande arauto, fala com o seu rei, fala com o seu Senhor, e pergunta: és tu aquele que havias de vir, ou tenho que esperar outro? Há muitos crentes que se iludem com a imagem de Jesus nos nossos dias porque esperam outro tipo de Messias. Querem um Messias que faça aquilo que desejam que seja feito. Querem um Messias que resolva os seus problemas. Outros querem que o Messias possa vir para queimar todos os infiéis, tal qual João e Tiago disseram: Senhor, manda vir fogo do céu e queima já estas duas aldeias insolentes. Às vezes há pessoas que, nessa sua força, querem um Deus de justiça, um Deus de violência, um Deus que possa fazer cair fogo do céu, ou traga a espada de morte. Mas este Messias é diferente. O nosso Messias é diferente. E sabem, Jesus responde ao seu arauto.
O rei responde ao arauto. Verso 4 e 5, Jesus respondendo disse: olha, primeiro vão e anunciem a João o que é que estão a ver. E Jesus vai citar aqui Isaías 29, 18, Isaías 35, 4, Isaías 61, 1. E Jesus cita: os cegos veem, verso 5 de Mateus 11. Os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então Jesus responde com o texto que ele conhecia. Nós podíamos ler Isaías 35. Eu vou ler porque nós temos que nos firmar na palavra. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Isaías 35. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isto. O ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá. Também se regurgitará de alegria e exultará a glória do Líbano que se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Sarão. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. E qual é o sinal? Verso 5. Então os olhos do cego serão abertos, os ouvidos do surdo se abrirão, então os coxos saltarão como servos, a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta mananciais de águas, e nas habitações que jaziam os chacais haverá erva com canais e juncos. Veja o verso 5: os olhos do cego serão abertos, os ouvidos do surdo se abrirão, os coxos saltarão como servos, a língua dos mudos cantará. Faça um paralelo com Mateus 11:5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Segunda chave de solução quando estamos no vale da depressão, quando estamos na prisão de Maquero, é irmos à palavra de Deus. Primeiro é falar com o Senhor, com o nosso Rei. Segundo é ser recordado das verdades eternas da palavra de Deus. E aqui ele é recordado. Jesus responde com o texto do mesmo profeta messiânico que Isaías usa aqui neste capítulo e que João conhecia tão bem. Será errado João ter este pensamento duvidoso? Será o único? Não, houve muitas dúvidas. Eu lembro-me que a minha professora de filosofia, quando estava no 10º ano em Monte Moro Novo, na escola secundária, me disse: a primeira certeza que temos que ter é a dúvida. E ele duvidava, e João duvidou aqui, e nós duvidamos muitas vezes, e o inimigo planta em nós pensamentos de dúvida, nós próprios geramos pensamentos de dúvida. Então, como João venceu essa dúvida? Jesus diz-lhe: olha os sinais, olha os sinais, olha os sinais. E Jesus ainda diz no verso 6 de Mateus 11:6: bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Então Jesus recorda o sentido de Isaías. Jesus cita a palavra viva. E Jesus lembra a eles, ou neste caso a João e aos discípulos que foram portadores da mensagem. E João estava fundado na palavra. Ele era um profeta da palavra. Então, mais do que sinais, ou até credenciais, ou do que milagres, a palavra era cumprida ali. Jesus cita Isaías 8:13: ao Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. É Ele que vocês devem temer. É Ele que devem ter pavor. Pois dois reinos de Israel, para os dois reinos Ele será um santuário, mas também será uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. Para os habitantes de Jerusalém será uma armadilha e um laço. Muitos tropeçarão, cairão, serão despedaçados, presos ao laço e capturados. Guarda o mandamento com cuidado. Sela a lei entre os meus discípulos. Eu esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. E no Senhor eu porei a minha esperança. E é isto que Jesus diz: bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim.
Assim, independentemente das circunstâncias, esperar no Senhor não é uma opção, minhas queridas, meus queridos. Esperar no Senhor é uma ordem. É esperar no Senhor e na sua palavra. Então, o que Jesus queria dizer, o que é que Jesus queria ensinar a João com as suas palavras? O que é que Jesus nos quer ensinar a nós através destas palavras? Temos que nos lembrar as palavras que Jesus mais tarde diz a Tomé, João 20, 29. Jesus diz a Tomé: porque tu me vistes, crestes. Bem-aventurados os que não viram e crerem. Muito felizes são aqueles que não viram e creram. E nós somos daqueles, irmãos. Eu sei que há dois estágios. Há o estágio de ver para crer e há o estágio de crer sem ver. E nós somos aqueles que queremos sem ver. E nós vamos crer mesmo que não vejamos aquilo que estamos à espera que Deus responda na nossa vida. Nós vamos continuar a crer. E Hebreus fala sobre isso. Eu estava a partilhar isso também durante esta semana, por causa de tudo que aconteceu, do luto, com pessoas que estão a passar. E estava a ministrar, a dizer: eu tenho na minha família, eu olho para o meu pai e vejo o meu pai como este exemplo daquele de Hebreus 12, que diz que muitos deles, dos heróis da fé, caminharam como peregrinos, vendo as promessas ao longe, mas nunca as alcançaram, mas nunca deixaram de caminhar na sua direção. E isto é aquilo que Deus espera de nós, irmãos. Independentemente de Deus responder ou não responder, porque Deus pode ter outro plano que nós não conseguimos ver, nós temos que caminhar confiante na sua palavra e confiante no Senhor, que é o Senhor Todo-Poderoso. E João então estava no segundo estágio. Ele não precisava de ver para crer. Aquilo que Jesus lhe disse, aquilo que Jesus lhe trouxe naquela hora de angústia e tentação, Jesus não responde com condenação. Jesus não diz: João, tu te escandalizaste de mim, amaldiçoado sejas. Não. Jesus volta-se com uma bem-aventurança e diz: bem-aventurado é aquele que não se escandaliza de mim, mesmo quando passa por cárceres, por escuridão ou por prisão. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Eu estava a partilhar alguém numa hora de conforto, tentando confortar alguém esta semana, e estava a dizer: há uns anos atrás, ali no livro, aquele exemplo nunca mais esqueci, penso que usei numa pregação no Lumiar há pouco tempo. Um casal da igreja que o seu bebê com 4 anos teve leucemia e foi detectado num estado muito avançado. E toda a igreja estava a orar, e as igrejas de todo o distrito, do estado, estavam a orar, e todos estavam numa corrente de oração por aquela criança, de um casal muito querido da igreja. E aquele casal levou o filho para o hospital, como é óbvio, esteve em tratamentos, e a criança sofreu muito, e os pais sofreram muito, e os pais estiveram ali ao lado dele, e Deus não respondeu às orações, e ele faleceu. E naquele momento de luto e de dor, eles prepararam o corpo do menino e deram graças a Deus pela dávida que o Senhor lhes deu àquela criança. E a enfermeira que esteve a cuidar daquele bebê e daquela família, depois da cerimónia, disse: se Deus capacita estas pessoas a saírem disto sem amargura, sem serem amargurados, eu quero esse Deus para a minha vida. Se Deus capacita estas pessoas para passarem, porque ela conhecia as histórias de quem passa por aquilo sem Deus, e ela viu a diferença de quem passa pelo vale com Deus. Porque ainda que passes pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque Ele promete estar connosco. A sua vara e o seu cajado nos dará consolo, e a vara e o cajado é a palavra viva de Deus. E essa palavra que João recebeu ali naquele cárcere, e abraçou aquela palavra, e incorporou aquela palavra, e então ele conseguia acreditar, mesmo sem ver nada. Ele acreditou. E mais à frente Jesus vem falar sobre João. Vamos ler o resto do texto de Mateus 11. Jesus vem falar sobre João, a partir do verso 7. E Jesus diz assim: nós sabemos que mais tarde Herodias induz a sua filha a fazer uma dança sensual. Herodes lhe diz: dou-te até metade do meu reino. E aquela menina pede a cabeça de João Batista num prato. E passado poucos dias, a cabeça de João rolou e foi levada num prato a 2 mulheres tomadas por espíritos maus, que levaram aquela vida. E aquela vida foi ceifada. Mas enquanto ele estava naquela fortaleza de Maquero,
naquela cárcere interior, ele recebeu esta palavra e esta palavra segurou-o até ao fim. E Jesus deixa escrito no Santo Evangelho acerca deste homem as seguintes palavras, Mateus 11:7. E partindo eles, começou, Mateus capítulo 11, verso 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: o que é que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Ele devia de ser mesmo muito magrinho, não é? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver. Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque este é aquele de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, e quando Jesus diz em verdade é uma suprema afirmação, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus pela força que se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então Jesus lhes fala sobre o profeta único. Jesus diz que, nascido de mulher, não houve alguém maior do que João Batista. Jesus afirma que ele foi aquele que foi enviado como um anjo para preparar a vinda do Messias. Jesus afirma que todos os profetas que profetizaram até João, ele foi aquele que era o Elias prometido que regressaria para preparar o caminho do Senhor. E Jesus diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No entanto, João teve a sua dúvida, mas João venceu-a. Mesmo que não saiu da prisão. Mesmo que a saída da prisão foi com o seu corpo, a sua cabeça separada do seu tronco. E foi depositado e foi, como diz a palavra, sepultado pelos seus discípulos. Pois ele entrou no reino dos céus como um herói, porque perseverou até ao fim e não deixou de acreditar no seu Senhor. Minha irmã, estás a passar por dúvidas e por situações em que o inimigo te tenta fazer duvidar do Senhor, duvidar do poder do Senhor. Coloca os teus olhos na esperança eterna e lembra-te que a palavra de Deus se cumpre, e a palavra de Deus é o cajado que nos impede de escorregar quando vamos pelas veredas estreitas da montanha, naqueles vales de sombra de morte. Nós não vamos cair ali, mas o lugar é um lugar de mesa pronta, óleo sobre a cabeça, e um dia destes nós vamos estar na presença do Senhor. João venceu a sua dúvida porque ele falou com o seu Senhor e porque ele recebeu a palavra do seu Senhor. Nesta manhã nós possamos falar com o nosso Senhor e possamos receber a palavra do nosso Senhor e dizer como o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos ficar em pé, aqueles que puderem. Esta manhã eu sinto orar pelos irmãos e as irmãs que estão a passar talvez por situações semelhantes à de João Batista e precisam de uma oração de imposição de mãos. Peço a Isabel para desligar aqui a gravação.